Olá pessoal, aqui é o professor Samuel. Vamos para a nossa primeira aula de Física, nono ano Fundamental 2. Bom, o conteúdo que nós vamos estudar, pessoal, é cinemática escalar. Bom, o que é a cinemática escalar? A cinemática, pessoal, é a parte da física que estuda os movimentos sem analisar as suas causas. E a cinemática é um conteúdo que está dentro da mecânica. E a mecânica, por sua vez, é um ramo da física. Mas o que é a mecânica? O que ela se preocupa em estudar? Bom, a mecânica é a parte da física que estuda o movimento e o repouso de sistemas macroscópicos. O que são esses sistemas macroscópicos? Bom, nós podemos ver alguns exemplos. Um carro que se move em uma estrada, ele pode ser considerado um sistema macroscópico. Um avião que voa a uma determinada altitude também pode ser considerado um sistema macroscópico. A matéria é feita de átomos. E a mecânica clássica, ela não se preocupa em estudar o movimento subatômico, ou seja, o movimento dos elétrons e das partículas subatômicas. Esse conteúdo é particular da mecânica quântica. A mecânica clássica ela vai estudar o movimento de sistemas macroscópicos, ok? Como esses dois exemplos que eu citei, e vários outros que nós veremos mais adiante. Então, alguns ramos da mecânica são muito essenciais para o nosso estudo, né? Vocês vão ver mais adiante que ela se divide em cinemática escalar, cinemática vetorial, dinâmica e estática. A cinemática escalar estuda o movimento e quantifica esse movimento apenas na sua intensidade. Ou seja, o que é o movimento? Vamos analisar o deslocamento, a distância percorrida por um objeto que se move com uma determinada velocidade, o tempo que ele leva para fazer determinado percurso e a aceleração que ele tem, caso esse corpo altere sua velocidade, certo? Então, a cinemática escalar estuda, quantifica a intensidade das grandezas físicas envolvidas, certo? A cinemática vetorial, além de estudar as grandezas físicas e aferir as suas intensidades, nós temos que determinar a direção e o sentido. Ou seja, além da intensidade, temos que determinar a direção e o sentido. Bom, na dinâmica, ela, além de estudar o movimento, temos que saber as causas desse movimento, ou seja, se houve forças envolvidas. Então, além de estudar o movimento, temos que estudar as suas causas na dinâmica. A estática, ela estuda os corpos em equilíbrio estático, certo? Ou em repouso. O que é o conceito de cinemática escalar? Como eu falei, a cinemática escalar ela estuda o movimento sem analisar as suas causas, né? É uma das fontes de pesquisas essenciais da mecânica é a cinemática escalar, né? Por exemplo, um ciclista que se move na rua, né? Vamos calcular a velocidade com que ele está se movendo, ou a distância que ele percorreu a um determinado ponto, né? Nós depois vamos determinar esse ponto como sendo referencial. Outro exemplo, corredores, né, atletas numa pista olímpica. Vamos aferir, vamos medir a velocidade com que ele atinge, ou seja, a velocidade máxima que ele pode atingir, o tempo mínimo que ele pode fazer determinado percurso, calcular também
é, o espaço que ele percorreu, ok? Então, tudo isso está envolvido dentro da cinemática, ok? Bom, quando foi que surgiu a cinemática? Um pouco de história. No século XVI aconteceu a Revolução Científica, que foi introduzida por esse cara aqui, Francis Bacon. Foi ele quem formulou o método científico. O que é esse método científico? Bom, para que determinado fenômeno físico, químico ou biológico possa ser considerado científico, ou seja, se torne ciência, é necessário que passe pelo crivo de duas coisas muito importantes: a observação e a experimentação. Então, através desses métodos é que algo pode ser considerado científico. Isso é o método científico, que foi introduzido por Francis Bacon. Depois veio Galileu Galilei, que estudou a lei da queda dos corpos. Ou seja, lá no alto da Torre de Pisa, ele fez um experimento. Percebeu que, jogando de uma determinada altura dois corpos de massas diferentes, esses corpos atingiram o chão simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo e com a mesma velocidade. Okay? Desconsiderou, nesse caso, a resistência do ar. Então ele pôde perceber que isso realmente é de fato verídico e caía por terra uma longa tradição aristotélica de que corpos mais pesados caem mais rapidamente, ou seja, com maior velocidade. E isso foi refutado no experimento de Galileu. Então, isso foi um fator muito importante no estudo da cinemática e um salto e um avanço, né, para a ciência. Né? Ali, a ciência moderna estava dando os primeiros passos. Depois veio René Descartes, né? A gente conhece plano cartesiano, vocês já sabem o que é isso. Então, veio através da ideia de René Descartes. O trabalho dele foi teórico, empírico, quando ele formulou o princípio da inércia. O que é esse princípio da inércia? Bom, todo corpo que está parado tende a permanecer parado, desde que não haja nenhuma força atuando sobre ele. Assim, também todo corpo que está em movimento com velocidade constante tende a permanecer em seu estado de equilíbrio dinâmico, ou seja, com velocidade constante. Certo? Esse é o princípio da inércia. Vamos para a fundamentação teórica. O que é corpo? A gente sabe que corpo é tudo que é feito de matéria, é uma porção limitada dessa matéria e também é constituído por partículas. Essas partículas são os átomos. Agora, corpo também pode ser adotado macroscopicamente como um único ente que, no âmbito da cinemática, pode ser considerado único, certo? Então, um corpo, ele também macroscopicamente pode ser objeto de estudo da cinemática. Por exemplo, essa árvore aqui parada, certo? Ela está em repouso. Ela pode ser considerada um corpo. Assim como esse carro também, que se move. Ele também pode ser considerado um corpo. Ou seja, esse conceito de corpo é diferente do conceito que a gente já viu na química, ok? Mas, na física, esse carro pode ser considerado um corpo. E também um móvel, ok? Móvel. Vamos para o que é ponto material. Aqui agora vem conceitos relativos. Bom, o que é um ponto material? Ponto material, pessoal, é
é um corpo que as suas dimensões são desprezíveis em relação às distâncias envolvidas em relação a um determinado referencial. Vou colocar esse exemplo aqui na tela para vocês verem. Olha, aqui eu tenho um monitor contendo o mapeamento, né, dos locais pelos quais um avião passou, né? Então aqui nós temos o radar. Então, cada ponto do radar pode ser considerado o local onde o avião esteve, certo? Então, olhando de cima, a distância envolvida de onde o avião saiu até onde ele chegou em determinado ponto, percorrendo grandes distâncias, ou seja, as distâncias envolvidas foram muito maiores do que o próprio comprimento do avião. Então, nesse caso, nós podemos considerar o avião como sendo um ponto material. As suas dimensões, as dimensões do avião, são desprezíveis em relação às distâncias envolvidas, que são muito grandes. Você pode olhar no mapa. Então, o avião aqui é considerado um ponto material. Uma outra coisa que pode ser considerada um ponto material: a Terra orbitando o Sol. O diâmetro da Terra, 6.000 quilômetros. A distância da Terra para o Sol, 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Ou seja, compara as distâncias envolvidas. Ou seja, nesse caso, é claro que vocês devem desconsiderar as distâncias envolvidas, as escalas da figura, certo? Mas a distância da Terra para o Sol, ela é muito, mas muito, muito superior, infinitamente superior ao próprio diâmetro da Terra. Então, nesse caso, não tem como comparar as escalas envolvidas. Então, dizemos que a Terra é um ponto material. A Terra, sim, aqui é um ponto material. Vamos a outro exemplo do que seria ponto material, né? Bom, um caminhão que está se movendo na estrada entre duas cidades bem distantes. Ou seja, as distâncias envolvidas entre essas duas cidades é muito maior do que o próprio comprimento do caminhão. Ok? Então, por isso, a gente diz que o caminhão, nesse caso, é considerado um ponto material. Ok? Uma balsa que viaja num rio, ela percorre o rio São Francisco, vamos supor. Ou seja, o São Francisco é muito grande em comparação com o próprio comprimento da balsa. Então, a balsa, nesse caso, é considerado um ponto material. Porque, visto do alto, nós podemos perceber que ela é apenas um ponto, cujas dimensões são desprezíveis. No entanto, perceba que para esse exemplo aqui da Terra, ou seja, em relação ao Sol, ela é um ponto material. Mas para um astronauta que está parado e flutuando lá na estação espacial, ele observa a Terra ao fundo. Você percebe o quê? Que a Terra aqui, ela já não pode mais ser considerada um ponto material, certo? Então, se ela não pode mais ser considerada um ponto material, o que ela vai ser? Hein? Ok? Façam essa pergunta. Olha a Terra no fundo, né? Ela já não pode mais ser considerada um ponto material, porque as escalas envolvidas já são totalmente mais significativas, entende? Então, nesse caso, o conceito de ponto referencial, quer dizer, de ponto material, já não pode mais ser visto de maneira igual, né? Para esses dois exemplos diferentes aqui, certo? Nesse primeiro caso, do Sol, né? A Terra orbitando o Sol, a Terra é um ponto material. Nesse segundo caso aqui, do astronauta, a Terra já não pode mais ser considerada um ponto material. Então, esse conceito é relativo. O conceito de ponto material é relativo, ok?
Então, o que a Terra é, nesse caso aqui? Ela já é um corpo extenso, ok? Então, o que é corpo extenso? É todo corpo cujas dimensões são consideráveis em relação às escalas envolvidas. Quais são os exemplos que a gente pode citar? Lembra do exemplo do avião? Lá na tela do radar? Onde ele aqui era um ponto material, né? Olhando no mapa. Se o avião agora estiver aqui, parado no hangar, ou então no aeroporto, as escalas envolvidas são bem pequenas, ou seja, elas são bem menores, ok? Então, olhando para a pista, para o aeroporto, esse avião, ou esses aviões, eles podem ser considerados pontos materiais? Não, eles são corpos extensos, pois suas dimensões são consideráveis em relação às escalas envolvidas, às distâncias envolvidas. Outros exemplos aqui de corpos extensos, de corpo extenso. Bom, a Terra se movendo em relação à Lua, ou seja, olhando da Lua, tomando a Lua como referencial, a Terra é um corpo extenso, ok? O movimento de um caminhão sendo manobrado na garagem, saindo na garagem ou entrando na garagem. O caminhão fazendo a manobra na garagem já é um corpo extenso, diferentemente do exemplo lá que eu dei, onde ele estava saindo de uma cidade para outra. Como ele estava saindo de uma cidade para outra, essas cidades estavam muito distantes, então o caminhão pode ser considerado um ponto material, olhando do mapa, de cima, né, do alto. Já para um referencial próximo da garagem, ou seja, para um observador próximo da garagem, o caminhão que está sendo manobrado, ok? Ele já não pode mais ser considerado um ponto material, e sim um corpo extenso. Bom, pessoal, agora nós vamos ver o que é referencial. Bom, referencial é a referência, é o referencial adotado, certo? Nesse caso, esse referencial ele pode ser considerado a posição no espaço ocupado pelo observador. E o que seria esse observador? É a partir desta posição em que o observador se encontra que nós podemos medir a altura, a profundidade e o comprimento em relação a determinado corpo que está se movendo. Então, o sistema de referências é justamente isso, o referencial adotado. Como nesse exemplo aqui, nós podemos observar na figura uma pessoa parada na calçada, vê um carro se mover, ou seja, adotando esse homem aqui parado na calçada como referencial, ou seja, o sistema de referência, o motorista está se movendo, ok? Ou seja, em relação a esse pedestre, o motorista está se movendo. Agora suponha que esse homem, o pedestre, esteja dentro do carro, do lado do motorista. Então, tomando ele, essa pessoa, como referencial, o motorista vai estar o quê? Parado ou em movimento? Ou seja, como a pessoa vai estar ao lado do motorista, em relação ao motorista, essa pessoa vai estar parada, porque o referencial também pode ser relativo, ok? Então, tanto a pessoa que está parada aqui, ela pode ser um referencial adotado, ela pode estar a quem está distante dela pode estar se movendo ou pode estar parada, certo? Tem que tomar cuidado nesse exemplo aqui. Bom, e o que é posição? Bom, posição, pessoal, é o espaço ocupado por um corpo, certo? Em relação a uma determinada distância, certo? Que esse corpo se encontra de um determinado referencial, né? Por exemplo, a posição inicial do carrinho aqui, na régua,
é menos 2. A posição final do carrinho aqui na régua é mais 6. Ou seja, o tempo que ele levou para sair da posição inicial para a posição final, 3 segundos. Ok? Então, o que é a posição? É isso. É o espaço ocupado por um corpo em relação a um referencial adotado. Certo? O referencial adotado foi o início do seu movimento, na escala menos 2. Então, nesse caso, qual foi a variação de espaço? Delta na física significa variação. E S, space, espaço, que é espaço final menos espaço inicial. Ou seja, nesse caso, o espaço final, 6, menos, parêntese, menos 2. Menos 2 é o espaço inicial. Menos vezes menos é mais. Ok? 6 mais 2, 8. 8 metros é a variação de espaço, ou posição nesse caso, né? É a posição desse carrinho em relação à origem. A origem aqui foi na régua menos 2. Vamos contar as casas, veremos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metros. Ou seja, a posição dele, 8 metros em relação à origem, certo? Que é esse referencial adotado aqui, na régua menos 2, ok? E o tempo, variação de tempo é tempo final menos tempo inicial, 3 segundos. E o que seria o repouso? Bom, o repouso, pessoal, é justamente a manutenção da posição em relação a um determinado referencial, certo? Se a posição permanece constante, esse corpo está em repouso, certo? Como é o exemplo de uma pessoa parada no assento do coletivo. O ônibus está em movimento, ok? Suponha que o ônibus esteja em movimento. Mas essa pessoa está em repouso. Em relação a quem? Aos assentos. Ou seja, em relação aos assentos, essa pessoa está em repouso, está parada. Ok? As distâncias a que ele se encontra dos assentos, elas não variam, não mudam. Ok? O conceito de repouso é relativo, ok? Porque essa pessoa que está em repouso, né, ela está em repouso em relação à poltrona. Mas em relação ao chão, se a gente tomar como referencial o chão e não mais a poltrona, ou seja, se a gente tomar como referencial o chão, essa pessoa já não vai estar mais em repouso, ela vai estar em movimento. E o que é o movimento? Bom, é quando a posição do corpo varia no decorrer do tempo em relação a um referencial. Como, por exemplo, um ônibus que se move na rua, né? Se comparar a distância dele com a de uma pessoa que está parada na calçada, a posição dele está variando com o tempo. Então, nesse caso, esse corpo está em movimento, certo? E o que seria agora trajetória? Olha agora a trajetória. Isso aqui é muito importante. Trajetória, pessoal, é a sequência de posições sucessivas que um corpo efetua no decorrer do tempo, certo? A sequência de posições sucessivas que um corpo efetua no decorrer do tempo em relação a um referencial. O referencial aqui adotado é o canhão, que foi disparado. O canhão inclinado, a trajetória da bala do canhão terá esse formato. Esse formato aqui é parabólico. Então, essa trajetória será parabólica, certo? Um outro exemplo, aqui, essa trajetória aqui, esse carrinho aqui, trajetória reta, é uma trajetória retilínea, ok? Sequência de posições em relação ao referencial é justamente a sequência, né, de posições que estão mudando no decorrer do tempo. Por exemplo, aqui, a Lua orbitando em torno da Terra. Ela tem uma trajetória. A trajetória dela é circular, ok? Então, nesse caso,
esse círculo que ela efetua, é a sequência de posições nas quais ela se encontra em determinados instantes durante a sua trajetória. Essa trajetória é circular. Então, trajetória é isso, certo? A trajetória também pode ser relativa. Repare, um avião que está voando com velocidade constante a uma determinada altura, ok? Ele joga uma bomba de uma determinada altura. Essa bomba vai ter a mesma velocidade do avião, ou seja, quando ela é lançada, ela tem a mesma velocidade do avião. Os passageiros têm a mesma velocidade do avião, então a bomba que foi lançada também tem a mesma velocidade do avião. Então, ela tem uma velocidade inicial, certo? Então, qual vai ser a trajetória da bomba em relação a dois referenciais? Vamos tomar dois referenciais aqui. O piloto e uma pessoa observando do solo, ok? Bidimensionalmente. Ou seja, qual vai ser a trajetória, a sequência de posições sucessivas no decorrer do tempo em relação ao referencial? Qual vai ser a trajetória da bala, ou seja, da bomba? Qual vai ser a trajetória dessa bomba? Vai depender do referencial, diga isso. Depende do referencial. Se o referencial for o piloto, a trajetória da bomba será uma linha reta horizontal. Ele verá isso, porque ele só vai estar vendo a bomba em uma dimensão. Em uma linha reta horizontal. Ok? Agora, para uma pessoa parada bem aqui no solo, ela verá o quê? Um quadro bidimensional de altura e comprimento. Então, a trajetória da bomba será curva, parabólica, ok? Curva, certo? Então, tem que tomar cuidado com esse conceito de trajetória, que também é relativo. Para o piloto, é uma linha reta e horizontal. Para uma pessoa parada no solo, é uma trajetória curva. Deslocamento, pessoal. O que é deslocamento? Bom, é a sequência. Na verdade, deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial, ok? Tem que tomar cuidado aí. O que é deslocamento? Bom, suponha que o referencial aqui seja o início da trajetória. Repare que a trajetória aqui, ela é curva. É uma curva sinuosa para a esquerda, uma curva sinuosa para a direita e outra curva para chegar aqui, ó, né? É uma sequência de curvas. Então, essa sequência de curvas aqui, certo? Essa sequência de curvas, isso aqui é o espaço percorrido, ok? Isso é o espaço percorrido. Agora, deslocamento é a diferença entre a posição inicial e a posição final. Certo? E isso é o deslocamento. É essa linha reta. É a menor distância entre esses dois pontos. Esse é o caminho mais curto entre a posição inicial e a posição final. Isso se chama deslocamento, ΔS. Posição final menos posição inicial. E espaço percorrido é diferente, porque espaço percorrido é a soma dos módulos das intensidades de todas as distâncias envolvidas e percorridas durante o movimento. Ok? É isso, pessoal. Próxima aula faremos exercícios. Então, na verdade, não teremos exercícios na próxima aula, porque ainda temos mais uma aula explicativa. Então, na terceira aula é que teremos exercícios. Ok? Obrigado a todos e fiquem com Deus.